Queridos, com muita alegria, quero saudá-los na paz do Senhor. Eu quero ler o texto, tendo visto que hoje estamos concluindo, e quero deixar uma mensagem hoje bastante estimulativa, pois esse é o objetivo de renovar as nossas forças. E nesta manhã eu quero falar sobre um cântico de vitória. É uma mensagem bíblica, continuidade. Romanos capítulo 8, onde Paulo está alegando sobre as primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. E no versículo 31 há um cântico, há um hino, pelo que Deus fez por nós. Capítulo 8 aos Romanos. Fica atento aí no projetor que eu vou usar os versículos para dar sentido à conferência. Eu vou ler para lermos em uma só versão. Está saindo aqui? Tá. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo seguinte, até o 35. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que também nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que me justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, que antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Amém? Amém. Queiram sentar-se, por favor. Onde quero louvar a Deus pela vida dos irmãos e quero parabenizá-los, pois é um dia de domingo. Vocês que tanto labutam e estão aqui para adorar a Deus. Fiquem sabendo que a nossa igreja em Alagoas, como a cidade de Rio Largo, a qual eu sou o co-pastor, somos cerca de 6.000 a 7.000 crentes. Vai estar orando por vocês. Queridos, quando nós analisamos a proposta, eu quero tomar por base esta mensagem para que você saiba o patamar que nós estamos. Por isso que o texto é um cântico de vitória. Falando em evangelho, em missão, salvação, nós lemos no maior tratado acerca da salvação de todo o Novo Testamento. Em todas as cartas do apóstolo Paulo, Lutero já dizia isto, que só fosse escrita só a carta aos Romanos já era o suficiente para salvar a humanidade. Lutero, não só ele, mas Agostinho de Hipona e tantos outros homens como Wesley, homens que marcaram a história missionária de avivamento, eles tomaram base na carta de Paulo aos Romanos. Quando nós analisamos o texto, Paulo, ele está trazendo, como ele era top, ele está trazendo para Roma. O que acontecia era que os irmãos, como Paulo havia perseguido a igreja, e passou um período no anonimato, quando ele surge, vai pregar aos gentios, e a igreja em Roma, a sua maioria era gentia. Então havia uma pergunta, pois que os romanos ansiavam em ver e ouvir Paulo, o apóstolo aos gentios, mas ele não pôde ir suprir esta necessidade até o então. Os irmãos, havia um questionamento: como o homem, esta era a pergunta da igreja em Roma, pode ser cheio de Deus?
Então, como Paulo vai justificar que por muito desejo ele queria estar, mas impedido foi? Então ele vai admoestar os romanos com a carta escrita. E olhe, a prioridade, a tese da igreja em Roma não era como nós, de livre. A escravidão era o que valia, eles viviam oprimidos. Missionária Thaisa. Então o apóstolo Paulo usa a carta. Se você observar, ele vai usar um contexto jurídico, porque Roma vivia muito isso. Roma era intelectual, Roma era o contexto, o domínio, o poder do mundo. Então o capítulo 8, Paulo vai tratar acerca da salvação do perdido de um contexto jurídico. O capítulo 8 é uma peça jurídica. Veja que há 7 questionamentos no texto que a gente lê. São 7 perguntas de desafio e Paulo mostrando o dever que Deus fez e o nosso livre arbítrio por meio da absolvição. Ele está tratando de condenados e livres, condenação e absolvição. Vejam, me permita contextualizar a Bíblia com vocês, seguindo um contexto teológico. Os irmãos, obviamente, respeitando o contraditório, cito para dar exemplo. Quando nós analisamos, observem que quando Deus criou a terra, com um objetivo, todos os planetas foram criados por Deus, todo o universo. Subentende-se que a terra é a única que foi composta de levar tributo a Deus por meio de adoradores. Então a terra tem o objetivo de adorar a Deus por meio dos louvores e da adoração. Então antes de nós seres humanos, havia uma classe que habitava a terra em santuários. E esta classe chamada anjos era quem fazia isso. Santuário é lugar de adoração. Aqui é a sede. Mas eu ouvi aqui que tem várias congregações. E cada congregação, independente do número de crentes que tenha, é um santuário. Então, antes de nós, seguindo o raciocínio, havia anjos que foram postos na terra para ligar terra e céu. E todos os dias, eles adoravam a Deus. E quem levava essa adoração a Deus? Por intermédio de quem os anjos adoravam? De Lúcifer. Quando Deus mostra a Ezequiel, a soberba de Lúcifer, veja, leiam comigo, ele era um sumo sacerdote. Só ele tinha o direito de chegar ao Monte Santo de Deus, e seja, cara a cara com Deus, só ele, porque foi criado em perfeição. Então ele todos os dias pegava a adoração dos anjos, como ele era perfeito, toda aquela glória ia para o seu coração, e por meio dele chegava a Deus, porque ele subia diante de Deus, abria o coração, e o que saía do coração de Lúcifer? O louvor e a adoração da terra. E como se diz que era? O coração dele diante de Deus fazia que Deus ouvisse todo dia a frase dos anjos, através de louvor do coração de Lúcifer: tu és santo, tu és digno de honra, tu és digno de glória, tu és digno de louvor. Todos os dias a terra, por meio dos anjos, levado por Lúcifer, adorava a Deus. Vejam o que diz Ezequiel 28, versículo 13 e 14. Fica atento aí. Ezequiel capítulo 28, versículo 13 e 14. Vamos ler para você ter uma ideia. Versículo 13, 28. O que é que diz? 1, 2, 3. É uma conferência.
Você estava no Éden, jardim de Deus, e se comia de todas as pedras preciosas. Amém. Até aí, você já entendeu. Ele estava na onde? Qual eram as vestimentas dele? Pedras preciosas, vestes sacerdotais. Versículo 14. Ele faz o quê? Você era o querubim da guarda, que foi ungido. Eu estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Só ele poderia estar no monte santo de Deus, levando a adoração dos anjos. Porém, este coração se corrompeu. Quando o coração dele se corrompeu, como ele era sacerdócio, por exemplo, hierarquicamente, pastor Doge, ele está na direção desta igreja. Todos os outros dirigentes se reportam a ele. Nada vai ser resolvido sem passar por ele. Então assim era Lúcifer. Na terra havia santuários e havia anjos que guiavam esses santuários, e eles se reportavam a Lúcifer. Então o coração de Lúcifer foi enchendo de tanta glória que ele vai usurpar o desejo de ser igual a Deus. Então o que é que ele faz? Ele vai negociar. Por exemplo, chegava nenhum anjo líder e dizia: olha, tu agora vai adorar a mim, eu vou te dar um cargo, eu vou te fazer grande, eu quero ser igual ao Altíssimo. Ele vai comercializar o que é sagrado, o que pertence a Deus. Aí ele vai tendo êxito e consegue conquistar uma terça parte dos anjos. Quando ele consegue, aí vem o versículo 18. Olha o capítulo 28, versículo 18. O que é que diz a Bíblia? Ele multiplica o seu comércio pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu ou do seu comércio. Você profanou os seus santuários. Veja que os santuários é chamado de seus, em que respondia pelos santuários. Então ele vai comercializar o sagrado, querendo ser igual a Deus. Quando ele consegue uma terça parte dos anjos, ele diz: agora eu tenho força, agora eu tenho coro. Aí vamos para Isaías, capítulo 14, versículo 13 e versículo 14. Olha, quando Deus mostra a Ezequiel e a Isaías o que aconteceu. Isaías capítulo 14, versículo 13 e versículo 14. É uma conferência que aqui Isaías diz que Lúcifer, depois que conquistou uma terça parte, ele diz: você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas. Observe, só sobe quem está embaixo. Eu subirei ao céu, ou seja, estava embaixo. Então ele diz: subirei acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Versículo 14: subirei acima das mais altas nuvens e serei igual ao Altíssimo. Veja que agora a arrogância vem. Quando ele diz: vou subir, agora não é mais limpo, agora não é mais para adorar, ele vai para competir. Quando ele sobe, Deus já estava esperando, e a Bíblia diz que Deus olha para ele. Ezequiel 28: tu eras perfeito desde o dia em que foste criado, mas iniquidade foi achada em ti. Então te atirarei à terra com ira, com fogo profanado diante de ti, e todos que te verem ficam alarmados. Satanás, Lúcifer, é atirado à terra, ou seja, os anjos que se contaminaram são julgados imediatamente. Veja que há um julgamento jurídico. Deus julga Lúcifer e os anjos que caíram. Judas, o livro de Judas, capítulo 1, versículo 6, Judas diz como foi o julgamento. Veja, Judas,
capítulo só tem um, versículo 6. Judas fala deste episódio, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado em trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ou seja, ele julga os anjos. Observem, eles são julgados juridicamente, sem ter direito à defesa. Eles não tiveram advogados, eles não tiveram apelação. O julgamento foi direto por conta da iniquidade. O contexto diz, teologicamente falando, que o impacto foi tão grande que as pedras brilhantes, as pedras afogueadas que viviam na superfície da terra e desceram para o subsolo, e quando elas desceram, não havia mais. Deus recolhe os 2/3 de anjos que preservaram e recolhe a ele, e o impacto da terra faz com que as águas cobram a terra, e aí a terra vai ficar sem forma e vazia. As águas vêm e a terra vai viver em trevas. Havia abismo, havia trevas, escuridão, e acima das águas o Espírito pairava. O tempo passa e Deus sente saudade da adoração. Não havia mais lelo entre a terra e Deus, porque havia treva e abismo. Então o que é que Deus faz? O tempo passa, aí Deus resolve criar um adorador. O que é que diz o capítulo 1 do Gênesis? Versículo 1, veja que está falando de um passado. Capítulo 1 do Gênesis, diz o texto, no versículo 1, leiam comigo, é uma conferência. Veja, o que é que diz? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tem vírgula? Tem o quê? Ponto, termina o assunto. Ele vai tratar de outra coisa. O versículo 2 diz o quê? Que a terra sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Aí Deus diz: haja separação. Veja que a terra já existia. Haja separação. Ele não diz haja terra, ele diz haja luz. A luz brilhou, dissipou as trevas. Aí no versículo seguinte, ele faz o que? Deus viu que era bom e fez separação entre luz e trevas. Aí vai continuando. Deus chamou a luz dia, chamou as trevas noite, e houve tarde e manhã do primeiro dia. Aí ele vai fazer a separação. Haja firmamento. Ele vai criando e separação entre águas e águas. As águas são chamadas de mares, e a porção seca é chamada de terra. Então a terra aparece do meio das águas. A terra surge sem forma, a terra surge de um vazio e das trevas. Aí Deus vai decorar para aplicar um adorador, porque Lúcifer habitava no Éden, jardim de Deus, mas o pecado, a desobediência de Lúcifer eliminou o Éden. Aí Deus cria a terra, enfeita, coloca rio, coloca frutos, a fauna, a flora, deixa lindo. Aí cria o adorador, e quando ele cria é perfeito. E olha de onde a gente vem. A gente vem, os anjos foram criados direto da massa angelical, e nós não. A gente vem das trevas e do abismo, aonde era a terra. Aí diz Eliú no discurso com Jó, capítulo 34, versículo 3, ele diz que o Espírito Santo desce atendendo a decisão da reunião. Façamos um adorador chamado homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, então o que é que diz Jó capítulo 33, versículo 4? Eu acho que eu falei o contrário. Jó capítulo 33, versículo 4. Aí diz Eliú: como nós somos formados, o Espírito vem, pega a terra, e ele diz: o Espírito do Senhor
me fez. Então, quem nos criou foi o Espírito Santo. Ele formou você colocou forma. E alguns eruditos defendem que ele, quando viu o homem formado, sem fôlego de vida, ele disse: mas é perfeito, um adorador, eu vou morar nele, vou fazer um lugar para mim dentro dele. Aí, quando é assim, o Todo-Poderoso vem e sopra na narina do homem, e ele se torna alma vivente. Agora Deus vai abrir a igreja. Veja o que é que Deus faz. Capítulo 2, versículo 8. Deus restaura. Lúcifer perdeu. Capítulo 2 do Gênesis, versículo 8. Olha o que Deus faz. Coloca o homem, diz o texto, ele cria um homem, planta um jardim. Aonde? No Éden. E ali coloca o homem para o adorar. O Senhor Deus plantou um jardim. Aonde? No Éden. E aonde Lúcifer habitava? No Éden, jardim de Deus. E na direção do Oriente, e pôs dele o homem que havia formado. Agora era o homem no lugar de Lúcifer. Mas como Lúcifer subia e Deus cria Adão menor que os anjos, ele não podia subir. Foi feito para viver eterno, mas não tinha graça angelical. Aí você vai entender quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 6 por diante, ele diz que Deus fez o homem, porque ele diz: em certo lugar alguém testificou, quem é o homem para que te lembres dele, ou filho do homem para que o visites? Um pouco menor que os anjos o criaste e o coroaste de glória. Olha aí, Deus fez o homem um pouco menor que os anjos, colocou ele no jardim. E agora, como a terra é a adoração, o louvor era levado por Lúcifer, e o pecado venceu Lúcifer, então veio o homem. Agora, como o homem não pode subir, a Bíblia diz que era Deus que descia. Toda virada do dia estava Deus no Éden, sendo adorado, recebendo louvor diretamente do ser humano. Aí vem o capítulo 3, havia culto. Capítulo 3, versículo 4, 5 e 6. Aí Lúcifer entra no jardim, no Éden, personificado na serpente, e ele vai conversar com Eva na igreja, dentro da igreja. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Por quê? Porque Deus sabe que no dia em que comerem deste fruto, os vossos olhos se abrirão, e como Deus, vocês serão iguais a Deus. O que é que ele está dizendo? O contexto diz que Deus disse à mulher e ao homem: de toda a árvore do jardim vocês podem comer, exceto a do meio, do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês comerem, morrerão. Aí Lúcifer diz à mulher: foi assim que Deus disse? Ela disse: foi. Ele disse: vocês não vão morrer de modo nenhum. É que Deus sabe que no dia que vocês comerem, os vossos olhos se abrirão e vocês serão iguais a Deus. O mesmo erro que fez ele ser expulso, o mesmo crime que eles cometeram, ele vai ludibriar o ser humano para ser o mesmo erro. Quando o ser humano comete, aí a Bíblia diz que o ser humano desobedece a Deus, cometendo o mesmo crime, desobedecendo para ser igual a Deus. Agora olha o que é que Deus faz. Os anjos foram julgados sem direito à defesa. Aí Deus vem e vai pôr em prática o devido processo legal, ou seja, juridicamente, o devido processo legal começa em Deus, porque o devido processo legal no Código Civil diz que eu não posso ser condenado sem direito à defesa. Aí olha que Deus, a gente ensina, a gente prega, a gente crê nos atributos de Deus, e entre eles onisciência. Ele sabe tudo, ele vê tudo antes que aconteça. Então isso implica dizer que Deus viu e que Deus sabe. Aí a Bíblia diz que Deus desce
Quando Deus desce, pode olhar, Deus desce. Quando desce para ser adorado, chega no Éden, na igreja, está vazia. O adorador não está lá no culto, está escondido detrás das árvores. Aí Deus, sabendo, vai dar o direito de defesa a ele, para ser justo, e pergunta: cadê você? Ele diz: estou escondido. Mas por que você se escondeu? Estou nu. Quem te mostrou que estava nu? Porventura comesse da árvore que eu disse para não comer? Ele transfere, ele não assume a responsabilidade, transfere para a mulher para a serpente, e a serpente já era má. Então olha o que é que Deus faz. Pelo princípio jurídico, era para o ser humano acabar ali, ser julgado para a eternidade ali. O juízo final é ali. Por quê? Seguindo a ordem de Paulo, já havia jurisprudência. Jurisprudência, por exemplo, se aqui na cidade de como é o nome? Fukuroe, alguém cometeu um crime, que na cidade de Nagoya já foi julgado o mesmo crime e deu condenação, como é a mesma jurisprudência, esse daqui tem que seguir o que já foi feito, tem que cumprir, porque já houve um julgamento com o mesmo crime, condenação lá atrás, sem apelação, sem defesa. Então a justiça era para aqui, mas aí Deus vem, escuta todas as partes, pune todas as partes, mas protela o julgamento. Ele não traz a condenação eterna ali, ele usa o recurso a favor do homem, que os anjos não tiveram direito. O pecado veio, arrebentou com o ser humano. Então o que é que acontece? Deus usa o recurso chamado graça. Ele mata o animal e veste o homem e a mulher, mas não os condena. Ele mesmo defende eles. Gênesis 3:23, vem o que? A igreja fica vazia. Gênesis 3:23, e por isso, o que é que diz? 23, leiam por favor. Por isso o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra, a qual havia sido tomada. Veja que o Éden fica vazio de novo. O pecado tirou o homem do jardim. O pecado afastou o ser humano de Deus. E é aqui, só se condena com as testemunhas, mediante o depoimento das testemunhas. O homem aqui só tem 7 testemunhas. E qual era ela? Era a tribulação, a perseguição, a angústia, a fome, a nudez, o perigo e a espada. Pode olhar que todo o erro do ser humano é condenado por essas 7 testemunhas, porque todo erro se baseia em todas elas, e as testemunhas não pertencem às partes, as testemunhas pertencem ao juiz. Então elas têm o dever perante a lei de dizer toda a verdade, nada mais que a verdade. Ela não pode passar pano frio, ela tem que contar o que aconteceu. Quando Adão erra e Eva erra, não tiveram escapatória, foram preservados pela graça. Mas essas testemunhas, do seu depoimento, disseram, erraram, condenados. 7 votos de condenação. E foi tão certo. Pela graça, Deus protege o julgamento. Mas as testemunhas afastaram Adão e Eva de Deus. Pode olhar o que diz os textos. Foram expulsos. Paulo diz: destituídos foram da glória de Deus. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele diz: pelo só homem entrou o pecado, e pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens. Por quê? Aí a gente sai do capítulo 3, vamos para o capítulo 6 do Gênesis. Quando a gente chega no capítulo 6, vem a segunda audiência. A primeira, capítulo 3, a graça salva o ser humano. Aí tem a nova audiência, que o pecado e a morte e o inferno pedem a Deus. Por quê? Porque o pecado aumentou. Paulo
Paulo diz, 5 de Romanos, versículo 19, que o pecado abundou, aumentou, multiplicou. Aí há um pedido de audiência. O ser humano tem que ser eliminado, porque o pecado cresceu. Aí Gênesis 6, salvo engano, versículo 7, que é que diz? Aí Deus desce. Olha aí, Gênesis 6 e 7. Então, vai lá, o Senhor, versículo 6, e volta um versículo, por favor. Então Deus vai ficar triste. Versículo 5, você vai ler. O Senhor viu que a maldade das pessoas haviam se multiplicado. Em outras versões diz, o Senhor desceu. Quando ele desce, é porque foi provocado. Não há um julgamento sem provocação. O pecado, o inferno e a morte provocou Deus. Deus desceu e viu que a maldade do homem se multiplicou. O pecado abundou. E qual foi a decisão? Me arrependi de tê-los feito. Vou julgar. Juízo final. Vou dar fim. Vou desistir. Está no Gênesis. Quando Deus sanciona para abrir mão do ser humano, aí a graça vem. Tu já fizesse ele com direito de segunda chance. Aí diz a Bíblia, Noé achou graça aos olhos de Deus, e pela graça a lei vem, mas Deus poupou 8 almas para a preservação da raça humana. Oh, aleluia! Meu Deus! Poupados foram. Glória a Jesus. Aleluia. Poupados foram. Glória a Jesus. Segura o som. Segura, por favor, só depois eu dou o toque. Expulso, agora condenados a eliminados. Capítulo 6 e 7, o dilúvio vem. Olha que coisa linda. Quando as águas cobriam a terra, havia trevas, havia abismo, não havia adorador. Mas agora as águas cobrem de novo a terra. E o que é que há? Há uma arca entre as águas e o céu. Não há terra, há água e céu, mas não tem mais trevas, não tem mais abismo. Porque entre as águas e o céu tinha 8 adoradores. E agora, andando como? Em um barco, sem vela, sem motor, sem remo, sem piloto humano, no controle de Deus. Então Deus agora guia o ser humano. Capítulo 8, ele desce, as águas minguam e a terra aparece de novo. Capítulo 9, coloca aí, há um recomeço. Capítulo 9, Deus acredita de novo em nós e vai dar o direito. Deus abençoou Noé e aos seus filhos, dizendo: sejam fecundos, encham a terra, multipliquem. Versículo 2, Deus vai fazendo tudo de novo. Todos os animais da terra e todas as aves do céu terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues na mão de vocês. Deus entrega tudo de novo, o ser humano. Capítulo 11, esta geração não resiste o pecado. Capítulo 11, versículo 5 por diante, você vai ver uma nova petição de condenação, porque esta geração se ensoberbeceu. E o que é que acontece? Deus desceu de novo. Terceira audiência. Primeiro, capítulo 3. Segunda, capítulo 6. E agora a terceira audiência, quando a morte, o pecado, o inferno diz: vencemos, queremos o julgamento. Deus desceu para ver a cidade e viu que o comportamento desses homens era má em todo o seu coração. Aí a condenação, a acusação dizia: vai ter que ser condenado, vai cumprir a jurisprudência. Aí Deus diz: não, vai protelar o julgamento, espalha sobre a terra, e esta geração vai viver sem Deus, sem culto, sem relacionamento a Deus. A história nas entrelinhas diz que do capítulo 11 ao capítulo 12 a idolatria predominava, porque o homem foi feito para adorar. Mesmo ele não adorando a Deus, ele vai adorar qualquer coisa. O pau, o gesso, a madeira, ele tem que preencher este vazio, porque ele foi já para isso. Então eles vão adorar o homem, vão adorar o sol, vão adorar os astros, vão adorar as estrelas e o gesso. Até Abraão, diz a história, que o comércio do seu pai era de idolatria do gesso, era de onde
ele sobrevivia. Você viu ontem, aí no capítulo 12, aí Deus, eu disse ontem, me permita recapitular, vai estabelecer o projeto de resgate da raça humana. Aí Deus vem por meio de Abraão. Vocês viram ontem, Deus vai ser adorado, ele vai estabelecer um lugar de adoração. Agora tem de novo um berço espiritual, agora tem de novo um povo para adorar. Ora, lá no Gênesis de Lúcifer, ele subia uma vez por dia. No Éden de Adão, Deus descia uma vez por dia. Agora aqui era uma vez por ano. Uma vez por ano Israel se reunia, trazia sacrifício, adorava e Deus recebia e a glória descia. Agora tem elo entre terra e céu. Agora tem adoração entre céu e terra. Agora tem um povo chamado judeu que vai adorar a Deus. Aleluia. Aí Deus faz alianças. Glória a Deus, aleluia. Aí Deus estabelece leis para Israel não pecar. Façam isso, façam isso, façam isso, porque a geração de Adão não tinha lei, e aonde não tem lei, não há culpa, não há pecado. Agora Israel tem um único Deus. Agora Israel tem um lugar de adoração, que é chamado templo, aonde Deus descia uma vez por ano, de forma coletiva. Aí vem o pecado e vai ofender a essência. O pecado vence a Israel. Veja que Deus lamenta, envia profetas e eles não ouvem. Então o projeto de missões é atingido pelo pecado. Romanos 5,14 disse Paulo: a morte reina desde Adão até Moisés, ou seja, desde a inocência até a lei. Paulo diz que a lei enfermou, a lei adoeceu e não protegeu Israel de pecar. O pecado vem e o lugar de novo, o Éden de Lúcifer foi destruído, o Éden de Adão foi destruído, o templo em Jerusalém, a gente citou ontem, Jeremias capítulo 52 versículo 13, para você ver o que eu citei ontem. O pecado vem vencendo e a força da morte é o pecado. A morte reina. Jeremias 52 versículo 13. Vem lá, vamos ler o que é que diz Jeremias 52 pela terceira vez. Veja, entre a terceira e a quarta petição, ele queimou. Quem queimou? Nabuzaradã, general de Nabucodonosor. Ele queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes, até a casa de Deus, o único lugar que Deus descia uma vez por ano, foi queimada. Então queimada foi, e agora o pecado reina. Ninguém vence, ninguém vence. Aí vem a outra e a última petição, a morte. O pecado vem e vem desafiando, porque vem com provas consistentes, robustas contra nós. O pecado abundou, o pecado cresceu e ninguém escapou dele. Observa o que é que diz a Bíblia, o último capítulo de Malaquias, capítulo 4, versículo 1, começa com o juízo. Deus decide o que vai fazer pela rebeldia. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Olha o castigo, o juízo que Deus vai terminar o Velho Testamento. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte: é um juízo, pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos, todos os que praticaram mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não deixará nem raiz nem ramo. Então é aqui que Deus se cala. Deus resolve se calar. Mas quando o inferno pensava que ia terminar assim, o capítulo termina com esperança, dizendo: Deus, ele vem trazendo salvação debaixo das suas asas, ele não vai desistir. Então aqui
Aí eu quero acreditar, como teólogo, eu estudei pelo MEC, fiz 6 anos ininterrupto de teologia. Então eu quero acreditar, não está escrito, é um pensamento meu, que aqui vem a 4ª petição oficial. Aqui agora, tanto a lei foi vencida desde Adão até aqui. Então o pecado vem, a morte vem e diz: acabou. Agora tem que ser o julgamento final. O juízo final era para ser aqui. Então Deus vem e vem o período do silêncio. O período do silêncio é o julgamento das nossas almas, é o julgamento do projeto missionário. Então o que é que Deus faz? Vai dar atenção. Aí João, Apocalipse capítulo 5, João é convocado a ver o que aconteceu. Capítulo 5 de Apocalipse, João vê o céu aberto e é convocado a ver o que aconteceu. Ele diz: eu vi na mão daquele que estava sentado no trono. Trono era o juiz, fala de julgamento. O livro era as provas, a sentença da nossa culpa, do nosso pecado. Estávamos condenados a perecer. Aí vem o juiz, escreve testemunhas. Olha o que é que elas fazem: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo e a espada. Elas conseguiram separar Adão e Eva de Deus, conseguiram separar a geração de Noé de Deus, conseguiram separar Israel de Deus. Agora são convocadas, e quando convocadas vão citando o crime, e o escrivão vai escrevendo. Quando termina um lado, não terminou, a culpa era grande. Aí vai, passa para o outro lado e escreve. Aí João diz que quando olhou, o livro estava escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Agora vai para a mão do soberano. O juízo tem que acontecer, a jurisprudência vai ter que ser cumprida, porque ninguém venceu a morte nem o pecado. Aí diz Deus, seguindo o processo legal, aí Deus diz que não pode julgar sem dar direito à defesa. Aí Deus clama: procure um bom advogado, procure um bom juiz para defendê-los. Aí João diz que um anjo começou a procurar e a gritar: quem é digno? Quem é digno? No céu, na terra e debaixo da terra, ninguém quis assumir o nosso processo, porque não tinha brecha para nos absolver, não tinha brecha para nos inocentar. Aí só restava o juiz agora da sentença final. Por isso que o capítulo 8 é um cântico de vitória a partir do versículo 31, porque já agora só restava Deus dar condenação e nos levar para o juízo eterno e a perdição eterna. Aí quando Deus vai dar a sentença e desistir de nós, aí Paulo diz nos Filipenses capítulo 2, Paulo diz, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 e 6, ele diz que aparece uma voz do julgamento. E de quem era a voz? Veja o que é que Paulo diz. A voz era de alguém querendo assumir o nosso processo e nos defender. Tem entre vocês o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus, que o versículo 6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Aleluia, aleluia. Quando ele entra no julgamento, ele entra como advogado. Vou dar a voz de sentido. Ele, quando o juiz já ia desistir, juízo final, todos nós na condenação e no fogo eterno, que foi julgado o diabo e seus anjos. Aí a voz diz: meritíssimo, eu vou assumir o processo deles. Aí o meritíssimo se alegra e diz: aceito. Quando o meritíssimo diz aceito, o pecado, a morte e o inferno protesta. Meritíssimo, e nós protestamos. Aí o meritíssimo diz: com qual alegação? Ele não pode aceitar o processo. Ele é advogado, ele tem prerrogativas. Aí o meritíssimo diz: quais prerrogativas? Ele é sobre todos, ele é diferente, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é conselheiro, ele é Deus forte, é Pai da eternidade, é príncipe da paz. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É injusto, ele não pode.
tem razão. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Será injusto. Aleluia, Jesus. Você é Deus. Glória a Deus. Você criou eles. Você é impenetrável. Aí ele diz, eu vou abrir mão das minhas prerrogativas. Eu vou me despir da minha glória. Eu vou abrir mão de ser Deus e igual a Deus. Eita. Mas eu vou aceitar o processo. Aleluia. Aí Paulo diz que Deus não poupou nem o seu próprio filho por amor a nós, cumprindo a plenitude dos tempos. Aleluia. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar os que já estavam condenados pela Meu lei. Deus. A lei não nos deu brecha de absolvição. A gente já estava condenado mesmo sem existir. Ele desce, se humilha e toma a forma de homem. Se torna um de nós, sujeito às mesmas paixões e às mesmas tentações. Agora ele se torna penetrável. Meu Deus. Oh, aleluia. Olha para quem tanto lá, diz: quem me amava tanto assim? Quem tinha coragem de fazer isso? Ele passa 90% do seu tempo de vida se preparando para o processo. 30 anos de sua vida foi preparação. 10% da sua vida, 3 anos, ele vai pegar e resolver o processo. Quando ele começa a pegar o nosso processo, o julgamento está suspenso, até a defesa comparecer ao julgamento de novo e pedir uma audiência. Quando ele desce e vai trabalhar no processo, as testemunhas que afastaram Adão, afastaram Israel, afastaram a geração de Noé de Deus, chega. E quem primeiro chega? A fome. A fome diz: agora eu vou apertar, e ele vai desistir do processo. Eita. E as testemunhas pertencem ao juiz, e ela só tem o direito de dizer a verdade e nada mais que a verdade. Ela é os olhos e os ouvidos do juiz. Aí a fome, diz a Bíblia, que a primeira que vem é a fome. Ele é levado para o deserto e passa 40 dias e 40 noites, sem beber e sem comer. Muitos desistiram por causa da fome. Isaú vendeu o seu direito, e tantos outros. Aí a fome diz: eu já afastei todos, esse vai ser diferente. 40 dias e 40 noites. Aí o diabo chega e diz: agora ele está fraco. Olha, transforma essas pedras em pão e mata a tua fome. Ele olha e diz: nem só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. A fome vai embora. Aí a perseguição vem. Ele é expulso de Nazaré pelos seus irmãos. Agora procuram prender e matá-lo, perseguindo como nunca perseguiram ninguém. Mas ele não desistiu. Aleluia. A perseguição não resolve. Aí vem o perigo. O perigo pega ele cheio, sopra o vento, agita o mar, a ponto que os discípulos disseram: Senhor, levanta, a gente vai morrer. Acalma-te, vento, e aquieta-te, mar. O perigo não vence. Quando o perigo passa, como testemunhas, vem a angústia. E a angústia pega ele de dentro para fora. A Bíblia diz que por 3 vezes ele vai orar com o mesmo assunto. A angústia estourou ele por dentro, que o seu suor saía como gota de sangue. Pela primeira vez ele pede ajuda aos discípulos: vamos ali orar comigo, que a minha alma está angustiada até a morte.
A angústia diz: ele vai desistir. Na terceira vez: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E Deus não falava. A testemunha dizia: vai desistir. Quando pensou, ele disse: Pai, não faça o que eu quero, mas a tua vontade seja prevalecida. Glória! A angústia vai. Aí vem a nudez. A nudez, quando a gente assiste filme e vê foto, Jesus está com uma proteção. Eu fiz cursos em Jerusalém e os judeus nativos dizem que a nudez foi total. Ele se tornou nu. E era o ápice da vergonha para um judeu. Ele se humilhou até a morte. A nudez vem. Tiraram-lhe as suas vestes. Mas ele não desistiu do processo. Aleluia. Ele não desiste. Quando a nudez sai, vem a tribulação. A tribulação é chamada tribulus no original. Eu não sei, aqui tem grão. Pastor conhece no nosso Nordeste. Meu pai plantava feijão. A gente colhia ele ainda verde, maduro. Mas para separar a casca do grão, colocava no sol vários dias, até secar a casca. Quando a casca estava seca, colocava dentro do saco, amarrava a boca do saco, pegava o cacitete e metia o cacitete o dia todo, tribulando, descascando o grão. A palavra tribulação é de cascar o grão. Aí vem o chicote. A tribulação vem, delacera o seu corpo. 39 chicotadas, regaçaram, e ele não desiste. Eu consultei alguns juristas e os advogados disseram: Bento, quando a gente assume o processo que não tem brecha na lei para inocentar o cliente, o melhor é devolver o processo ao cliente e dizer: não precisa pagar honorário, eu não tenho capacidade de nem diminuir a tua pena, o teu crime é grave, não tem absolvição. Então, pela aqui a lei dizia que nós já estávamos condenados. O livro selado por dentro e por fora já dizia que nem para diminuir a nossa pena tinha mais chance. Aí ele tinha que desistir, porque a tribulação vem. Mas Isaías diz que em vez dele devolver o processo, ele toma sobre si. Ele toma sobre si. E agora o castigo que ia nos libertar está sobre ele. E era por ele que a gente ia ser sarado. Olhava nós para ele e nenhuma beleza víamos. Dilacerado pela cruz, dilacerado pelo chicote. A tribulação não vence. 9 horas da manhã, descascado, ferido. Isaías diz: que nós desprezamos e não fizemos caso algum dele. Quem acreditou no que os profetas pregaram? Ele foi subindo como raiz em uma terra seca, no alto da cruz, sem parecer e sem formosura, e sem beleza, descascado pelos chicotes. A tribulação deixou só sangue. 9 horas, o sangue, e ele pendurado na cruz. Meio-dia, o processo termina. E como é que o processo termina? O juiz joga sobre ele todo o nosso pecado. Todo o nosso processo é jogado para ele. E o pecado sempre separou as testemunhas. Separaram Adão, separaram Noé e separaram Israel. Por conta do pecado. E a morte vence. Meio-dia, o pecado pega ele, o pecado de nós todos, o nosso processo. Aí o pecado faz separação, aí o Pai separa dele, o Espírito Santo sai e deixa ele só. Por conta dos nossos pecados. Aí ele não aguenta. Pela primeira vez ele: Deus meu, por que me desamparaste? Diga para quem está ao seu lado: foi por causa do teu processo.
Aí agora, quando o pecado aparece, a espada diz: agora eu venço. Quando você lê, a espada é símbolo da morte. E o que dá força à morte? O pecado. Aí agora o nosso processo torna ele um pecador. Aí a morte diz: agora eu pego ele. Ninguém escapou. Você pode olhar, o Velho Testamento tem alguma ressurreição, mas depois de podre, a morte venceu tudo. Eu estudei ciência e eu fui pesquisar contexto científico e encontrei o poder da morte sobre o corpo humano, conhecido como autólise. Quando, por exemplo, eu morro, pastor João morre, nem todas as células morrem. Então, quando ele para de respirar, morreu. Aí a morte vem com as suas etapas para destruí-lo. Qual é a primeira? A decomposição. A decomposição viu o cadáver, aí ela vai entrar para matar o resto das células que ainda vivem. E o que é que ela faz? Ela esfria o sangue, para o sangue. Quando ela para o sangue, para a circulação. Quando a circulação para, ela rastreou, encontrou o pecado e entra. Aí ela entra para decompor. Ela agora esfria o sangue e daqui a pouco a pele está branca. Você diz: está frio, está morto, está sem vida. Ela tem de 0 a 12 horas para terminar. Com 12 horas já está pálido, sem vida. Quando ela termina com 13 horas, vem a putrefação, porque a decomposição já encontrou pecado. Aí a putrefação não está preocupada, entra dentro do organismo e vai decompô-lo, vai apodrecê-lo. Ela tem até 24 horas. Quando termina 24 horas, vai feder. Vai botar algodão no ouvido, vai botar algodão no nariz, porque já está apodrecendo. Com 25 horas do morto, aí a colonização vem. A morte traz os insetos, as lavras, e vai destruir o corpo humano por causa do pecado. Ninguém escapou da morte. Aí a morte diz: eu pego ele. 3 horas da tarde, por conta do nosso processo, ele morreu. E o julgamento para esperando a nossa defesa. Não tem como desistir, filhos. 5 horas da tarde, ele estava pendurado na cruz, sem nenhuma gota de sangue, quero acreditar. 6 horas da tarde daquele dia, tira o corpo dele da cruz e joga no túmulo. Aí a morte desce e vai ao túmulo para tirar o... Aleluia. Quando a morte entra no túmulo, tem uma surpresa. O restinho de sangue que tinha não estava frio, a pele não estava pálida, porque a Bíblia diz que ele não cometeu pecado. O pecado que estava sobre ele era nosso, e o processo terminou na cruz. Então todo o nosso pecado ficou na cruz. Quando ele é sepultado, ele já entra como advogado vencedor. Aí a morte diz: vou esperar as 12 horas da decomposição. Quando dá 12 horas, a morte entra e pensou que já estava frio, mas não estava, João. O corpo estava aquecido, o corpo estava rosado. Aí ela não aguenta e chama a decomposição. Decomposição, ninguém escapou de mim. O que é que está acontecendo? Aí a decomposição diz: eu rastreei. 1 Pedro, coloca aí para a igreja ler. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Olha o que é que a decomposição grita. Quando Jesus entra no túmulo, ela vai rastrear. Quando ela rastreia, ela diz: morte, eu rastreei ele do pé à cabeça. Leio, ele, não encontrei pecado nele e nem mentira na boca dele. Na boca dele não tinha engano e no corpo dele não tinha pecado. Eu só entro se tiver, mas ele não tem, ele não tem, ele é santo. Ele é puro, ele é santo. Oh, glória. E sem pecar, sem a decomposição entrar, a putrefação não vem. Manhã do terceiro dia, ela não aguenta, vai no túmulo,
e está do mesmo jeito. Aí ela chama o pecado. Pecado, você me trouxe, ninguém resistiu até aqui. O que é que está acontecendo? Aí o pecado grita. Hebreus 4,15. O pecado grita, e o pecado lá abre a boca e diz: eu tentei de tudo, eu persegui ele em tudo, eu fiz de tudo, mas ele não pecou. Veja que o escritor Hebreu diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas com a nossa semelhança, mas em nada, mas em nada, mas em nada, mas em nada ele pecou. Ele é santo. O pecado diz: eu tentei de todas as formas, mas ele não pecou. Ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu. Glória a Deus. Aí a morte tem que se calar e o pecado levanta a bandeira de remissão. Aí ele desce a mais baixa profundeza da terra, toma a chave da morte e do inferno, prega para a geração da inocência. Todas as almas desciam, a morte e o pecado levava para baixo. Agora ele pega cativo o cativeiro e diz: quem estiver em mim não desce mais. Quem estiver em mim agora o caminho é para cima, não é mais para baixo. Terceiro dia, já vai Maria Madalena e as mulheres com um vaso de bálsamo para botar nas feridas, para diminuir a putrefação. Quando chega lá, papai já tinha cortado a corda da morte e o nosso Jesus já tinha saído do túmulo. Ela se assusta, só tinha os lençóis, e ela grita: ai, roubaram o corpo do nosso mestre, e começaram a chorar. Quando ela chora, dois seres angelicais entram e diz: mulher, por que vocês estão chorando? Porque roubaram o corpo do nosso mestre. Não roubaram coisa nenhuma. Lembra do que ele pregou? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, ele já ressuscitou, ele já ressuscitou, ele já ressuscitou. Oh, aleluia! Ressuscita. 10 dias fica na terra e sobe para o julgamento. O juiz dá ordem, aí vai recomeçar o julgamento. E João diz, Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 2. Vamos ler para sentir a emoção. O que é que João diz? Que ninguém foi achado digno. Vi também um anjo forte proclamando com grande voz o que eu falei: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Versículo 3, ele diz: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Segura aí. Aí João diz: agora vai recomeçar o julgamento. O juiz dá ordem, aí a gente chega como réus. A humanidade, desde Adão até aqui, estamos como réu para condenação, porque o livro estava selado. Então vem o que? As 7 testemunhas e se apresenta. Mas o pecado, a morte, o inferno não comparece ao julgamento, porque não tinha mais o que alegar, não tinha mais o que dizer. Aí o juiz olha para a acusação, para as 7 testemunhas que conseguiram afastar desde Adão até Israel, e vem primeiro tribulação. Qual é o seu depoimento? A tribulação baixa a cabeça e diz: inocente, meritíssimo. Perseguição, inocente, meritíssimo. Nudez, inocente, meritíssimo. Fome, inocente, meritíssimo. Perigo, inocente, meritíssimo. Aleluia. Fome, inocente. Espada, inocente, meritíssimo. Aí quando as testemunhas deram ele por inocente, aí João diz que um anjo ficou tão alegre que correu de onde estava, direto onde estava João, porque ele chorava. Consegue. Aí João diz que um anjo veio gritando: João, João, para de chorar, para de chorar. Ele não entende o que é que houve. Aí o advogado vai entrando, ele diz:
julgamento foi protelado. Por isso que tem o capítulo 20 de Apocalipse, para cumprir a jurisprudência. Todo aquele que não fizer parte da primeira ressurreição, todo aquele que não for achado no livro da vida, que é Cristo Jesus, será jogado no lago de fogo preparado para o inferno, os seus anjos e a morte. Mas para quem está escrito, quem está em Cristo, aí Paulo diz, o capítulo 8 de Romanos: portanto agora nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a nós, mas segundo o Espírito de Deus. Por quê? Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Quem está livre, 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 quem está livre. Oh, glória! Aleluia! Aí olha que coisa linda. Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. O Éden de Adão, o pecado destruiu. O Éden de Lúcifer, a soberba destruiu. O templo em Jerusalém, o pecado destruiu. Aí Deus olhou para nós e disse: agora vai ser a porta do inferno não vai prevalecer. Aí Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 6, leiam comigo. O que é que agora, aonde ele habita agora? O que é que Paulo diz aos gentios? 1, 2, 3. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, que vocês não pertencem a vocês mesmos? Versículo 20. Eita glória! Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Você está entendendo? Você tem motivo de voltar para casa voando. Eu tenho motivo de voltar para o Brasil dando glória. Por quê? Porque Ele agora habita dentro de mim, queiram ou que não. E Deus disse: quem destruir esse templo agora vai bater de cara comigo. Por isso, diga para quem está ao seu lado, diga: se eu sozinho, cheio desse espírito, já faço raiva e inferno e não paro de fazer missão, diga: imagina eu e você aqui nessa conferência. Vamos fazer o céu descer, vamos fazer o céu descer, vamos fazer o céu descer, vamos fazer o céu descer. Oh, glória! Aí vai cantar no final do capítulo 8. Capítulo 8, só para você se alegar aos Romanos, versículo 31. Aí ele diz: se Deus Aleluia! é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Porque é Deus mesmo que nem a seu próprio filho poupou por amor a nós. Por Cristo que morreu, ou seja, antes ressuscitou. Quem tentará acusação contra os escolhidos ou eleitos de Deus? Olha para quem está do lado, a partir de hoje eu vou pensar 10 vezes para poder falar mal de você. Eu não sabia que você era tão importante assim. Diga a ele: eu não sabia que você era tão importante assim. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus mesmo que diz: inocente, inocente, inocente. Oh, quem? Olha a onda de Paulo. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A tribulação, a perseguição, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Eu estou certo que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Elas separaram no passado, mas agora não vai separar, porque eles foram vencidos, eles foram vencidos. Quem está livre, fica de pé, fica de pé. aleluia! Oh, glória! Então vira para esse crente que está do teu lado aí. Se for íntimo ou do mesmo sexo. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Olha para ele assim no caroço do olho dele e diga para ele: ô inocente, ô absolvido. Diga: se alguém pensou que eu ia desistir, ia parar da missão, quebrou a cara, a casa dele caiu, vai ter que me